Congregação de Iá em Queimados. E o tema desse vídeo é Desmistificando conceitos errôneos a respeito de Baal. Provavelmente, você que está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido alguém afirmar que não podemos nos referir ao Eterno fazendo uso do termo Senhor, porque no hebraico, Senhor significa Baal, uma divindade, filho de Ele. Mas o que estes não sabem, ou talvez não tenham interesse em saber, é o seguinte. Primeiro, o termo Baal é de origem semita, ou seja, provém de grupos ou povos étnicos que possuem a mesma ancestralidade, a saber, de Shem, filho de Noa, conhecido por Noé. E tais grupos são provenientes da região conhecida por Crescente Fértil, ou Oriente Próximo, a qual abrangia as seguintes cidades: Nínive, Assur, Babilônia, Damasco, Biblos, Sidom, Tiro e Jerusalém. E também abrangia a região norte da África, onde temos o Egito, o qual abrangia as seguintes cidades: Sais, Mênfis e Tebas. Segundo, encontramos o uso do termo Baal no antigo acadiano, idioma do qual descende grande parte dos idiomas semitas, dentre eles o hebraico. Terceiro, Baal é um termo ou palavra polissêmica. E o que significa isso? Significa que estamos diante de uma palavra que apresenta uma multiplicidade ou uma variedade de sentidos ou significados. E dentre esses inúmeros significados que a palavra Baal possui, a encontramos evidenciada nos textos bíblicos para denotar o seguinte: divindade. Vejamos algumas evidências textuais. 1 Reis, capítulo 16, versículo 32, onde lemos o seguinte: E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Agora vejamos esse mesmo texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 32, no idioma hebraico. Observem com atenção o termo Baal em destaque nesse texto. Juízes, capítulo 2, versículo 13, onde lemos o seguinte: Porquanto deixaram o Altíssimo e serviram a Baal e a Astarote. Agora, vejamos esse mesmo texto de Juízes, capítulo 2, versículo 13, no idioma hebraico. Observem atentamente o termo Baal em destaque no texto de Juízes, capítulo 2, versículo 13. Outra evidência na qual encontramos o termo Baal nos textos bíblicos é aquela que associa a divindade com o local em que é cultuado. Vejamos a evidência textual a seguir. Números, capítulo 25, versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E a respeito desse texto convém mencionarmos o seguinte: quando os filhos de Israel passaram a habitar a campinas de Moabe, eles também passaram a adorar a divindade cultuada nessa região, a saber, Baal-Peor, o qual estava associado à prostituição. Agora que demos essa rápida explicação, vejamos esse mesmo texto de Números capítulo 25, versículo 5, no idioma hebraico. Observem atentamente o termo Baal em destaque nesse texto de Números, capítulo 25, versículo 5. Baal denotando matrimônio. Vejamos algumas evidências textuais. Irmiarro, conhecido por Jeremias,
capítulo 3, versículo 14, onde lemos o seguinte: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Altíssimo, pois eu vos desposei, Baal-ti, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Agora vejamos esse mesmo texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, no idioma hebraico. Observem com atenção o termo Baal nesse texto de Jeremias. Veja como ele está flexionado, onde nós lemos Baal-ti. Malaquias, capítulo 2, versículo 11, onde lemos o seguinte: Yehudá, conhecido por Judá, tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Altíssimo, o qual ele ama, e se casou, Baal, com a filha de El, Deus, estranho. Agora vejamos esse mesmo texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 11, no idioma hebraico. Observe com atenção o termo Baal em destaque no texto, denotando marido. Baal, denotando feiticeira. Vejamos a evidência textual a seguir. 1 Shemuel, conhecido por Samuel, capítulo 28, versículo 7, onde lemos o seguinte: Então disse Shaul, conhecido por Paulo, aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, Baalat, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Agora, vejamos esse mesmo texto de Shemuel, capítulo 28, versículo 7, no idioma hebraico. Observe atentamente como o termo Baal aparece nesse texto flexionado, de maneira que temos a seguinte palavra, Baalat. Baal também pode denotar prostituta, meretriz, amante. Vejamos a evidência textual a seguir. Naum, capítulo 3, versículo 4, onde lemos o seguinte: Por causa da multidão dos pecados da meretriz, Baalat, muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Agora, vejamos esse mesmo texto de Naum, capítulo 3, versículo 4, no idioma hebraico. Observem atentamente o termo Baal flexionado na forma Baalat no texto de Naum 3, versículo 4, para denotar meretriz. Baal, denotando domínio ou poder. Vejamos algumas evidências textuais. Yeshayahu, conhecido por Isaías, capítulo 26, versículo 3, onde lemos o seguinte: Altíssimo Elohim, Deus nosso, outros Adonim, ou seja, outros senhores, têm tido domínio sobre nós, Belo-nu, porém por ti só nos lembramos de teu nome. Agora, vejamos esse mesmo texto de Yeshayahu, capítulo 26, versículo 13, no idioma hebraico. Observe atentamente como o termo Baal encontra-se flexionado na forma Balunu para denotar domínio sobre nós. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 22, onde lemos o seguinte: Como também Joaquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram Baalu sobre os moabitas, e Jazubi e Leem. Porém, estas coisas já são antigas. Agora, vejamos esse mesmo texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 22, no idioma hebraico.
Observem atentamente o termo Baal flexionado na forma Baalu para denotar domínio. Baal, denotando homem. Vejamos a evidência textual a seguir. Provérbios, capítulo 22, versículo 24, onde lemos o seguinte: Não sejas companheiro do homem, Baal, briguento, nem andes com o colérico. Agora, vejamos esse mesmo texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 24, no idioma hebraico. Observem atentamente o termo Baal para denotar homem no texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 24. Como podemos perceber, Baal é uma palavra com inúmeros significados. Daí, limitar seu conceito apenas à menção de uma divindade é descaracterizar toda a riqueza linguística que essa palavra possui. Portanto, você que acabou de assistir esse vídeo já sabe, Baal é um termo polissêmico cujo significado varia de acordo com o contexto em que estiver inserido. Desejando saber mais sobre esse assunto, acesse o link abaixo.